Olá, meu povo de axé, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro podcast do portal Candomblé em Foco. Quero agradecer a todos vocês que tiraram um tempo para poder ouvir este conteúdo e de antemão vou aqui pedir para vocês já seguir a gente nas redes sociais. Se você estiver dentro do portal do Candomblé em Foco, basta com que você clique nos links que vão estar aí disponíveis das redes sociais, você automaticamente já será redirecionado para as devidas redes sociais. Peço também que vocês compartilhem esse conteúdo com os nossos irmãos de axé. Você compartilhando este conteúdo, você ajuda a gente a crescer e também a estar trazendo mais podcast aqui com mais conteúdo para você. Hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro estudo, onde nós vamos falar sobre o Ori. Esse nosso primeiro podcast vai se referir ao Ori, que é uma divindade central para a gente que é do Candomblé. Então nós vamos explorar o significado do Ori, as partes, constituintes e a importância dessa entidade que transcende o tempo e a matéria. Então o tema do podcast de hoje é Ori. Bom, então vamos iniciar aqui esse nosso breve estudo sobre o Ori, a conexão entre o humano e o divino. Lembrando que o objetivo aqui é fazer um podcast como se fosse uma conversa mesmo, tá? Então nada de formalidade, até porque essas questões elas já são complexas por natureza. Então se a gente usar de formalidade aqui, não vamos entender absolutamente nada. O objetivo aqui é ser o máximo descontraído possível nesse estudo. Tá bom? Então vamos lá. Ori, conexão entre o humano e o divino. Então vamos partir aqui do princípio e entender o significado do Ori. Então o que é Ori? O que vem a ser o Ori? Ori é a cabeça, tá bom? Quando nós falamos de Ori, nós falamos de cabeça. Só que Ori tem tanto a parte física como a parte espiritual. Então vamos entender aqui primeiramente a parte física do Ori. Então Ori, como chamam os Yorubás, ou Camutue, Mutue, como chama o povo banto, e Tá, na nação Fon. Então, são nomes distintos aí para se referir à cabeça. A cabeça, enquanto algo físico, é o órgão vital que responde pelos nossos sentidos e inteligência. Isso se referindo ao ponto de vista carnal, algo físico e tocável. No nascimento, o Ori é o primeiro a chegar ao mundo. E ele é a parte mais alta do ser humano, onde se localiza o cérebro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu entro nessa questão de, o Ori, ele é o primeiro a chegar ao mundo, ele é a parte que se localiza na parte mais alta do corpo humano, isso mostra tamanha soberania da nossa cabeça, Afinal, não se trata de qualquer órgão, nós estamos falando de algo que é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. Então, enquanto algo carnal, algo físico, a cabeça é isso. É onde se localiza o nosso cérebro, que está responsável aí pelos comandos do nosso corpo, pelo bom funcionamento aí também do nosso corpo. Em relação ao ponto físico, não tem tanto segredo aí, muito o que se falar do Ori. Mas em relação ao Ori como divindade, esse sim tem bastante coisa para se falar. Então vamos entender aí a questão do Ori como uma divindade individual do homem. Então, o Ori, na verdade, ele é uma divindade individual e unitária. Ou seja, é uma divindade que ela é única para o ser humano. Não tem como ter duas Ori, é algo individual. Tá? Não tem como ser dois. Serve apenas ao seu filho, fazendo a ligação entre o homem e o seu orixá. Não somente ao seu orixá, como também o Ori é responsável pela ligação com a sua ancestralidade e também com o seu destino aqui na Terra. Então, cada Ori ela é individual para cada pessoa. Não existe duas Oris espiritual, é uma só, e essa Ori
ela está ligada diretamente com o seu orixá e com o seu destino aqui no Aie, aqui na Terra. O que o Ori determinar na sua vida, nenhum orixá poderá descumprir. Vocês precisam entender isso. O que o Ori determinar, nenhum orixá pode descumprir. Isso é essencial para o equilíbrio do ser humano. Apesar de sermos aí homo-orixás, o seu Ori, que é responsável pelo seu destino, pelas suas decisões, pelos seus resultados, sejam eles bons ou ruins, é a sua Ori que é responsável pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, realizações e conquista. Tudo isso é proporcionado pela sua Ori. Então, o que ela determinar para você, orixá nenhum pode mudar. Algumas pessoas que já são mais velhas, né, de religião, que pesquisam mais a fundo, né, algumas pessoas mais estudiosas da religião e do assunto Ori, dizem que ainda antes de chegarmos aqui na Terra, o nosso destino já foi traçado ainda no Orum, ou seja, lá no céu. Lá, a nossa Ori já determinou qual seria o nosso destino aqui na Terra. Portanto, o orixá não pode intervir, uma vez que os mesmos orixás estiveram envolvidos nesse processo, tendo como testemunha de criação o próprio Olodumare. Então, o que a Ori determinar na tua vida, orixá nenhum pode mudar. Cada Ori é preparada ainda no Orum, no mundo espiritual. Agora aqui nós já estamos falando de algo espiritual, da cabeça espiritual, algo que é transcendente, intangível, aquilo que não pode ser visto e está em nós como orixá, e foi colocado na nossa cabeça física. E o nosso Ori espiritual, ele recebe a matéria progenitora, que identificará e individualizará cada pessoa. E é por esse motivo que não existe ninguém igual. Todos somos diferentes. Podem até haver semelhanças aparentes, né, semelhanças físicas, mas no que diz respeito ao ser, à mentalidade, cada pessoa é individual. Eu não penso como você, muito embora possamos concordar em muitos assuntos. Ninguém pensa exatamente como ninguém, pois somos únicos. Você não tem o mesmo destino que eu, pois os mesmos são individuais. Cada Ori é um Ori. Lembra que eu falei? Cada Ori, ela é individual. Então eu não posso pensar como você. A gente pode até ter os mesmos gostos, concordar em pensamento, mas enquanto a comportamento e a mentalidade nós somos únicos. Justamente por conta dessa matéria progenitora, que é ali adicionada à nossa Ori e que individualiza cada pessoa. E essa matéria, ela liga o indivíduo a todas as suas divindades. E não somente as suas divindades, também ao seu destino. É essa matéria espiritual intangível, transcendente, que é responsável por essa ligação. A ligação do homem com os seus orixás. Divindade, ancestralidade, destinos e tudo que diz respeito à espiritualidade. O Ori, ele possui o seu duplo no Orum. Isso quer dizer que a nossa cabeça, ela não é só física, não é só isso que você pode tocar e ver no espelho que faz parte do nosso membro. Ela também é espiritual, como já abordamos. Então vamos falar aqui primeiro sobre o Ori Orum, porque existe o Ori Orum e o Ori Aie, ou seja, o Ori espiritual e o Ori carnal. Vamos falar aqui primeiro do Ori Orum. Ori é esse espiritual. Foi esse Ori que recebeu a matéria progenitora responsável por tudo que já falamos anteriormente, a parte espiritual e divina do homem aqui na Terra. Durante a cerimônia de Bori, o Ori Orum é conclamado e venerado. Ele recebe as mesmas oferendas e sacrifícios dados ao Ori Aie. Então vamos entender uma coisa aqui. Nosso Ori Orum é louvado por nós aqui na Terra através do ritual de Bori. Acredito que todos ou a grande maioria que está ouvindo esse podcast já passou e sabe aí das oferendas que o Ori recebe. No entanto, para que a nossa cabeça espiritual receba as oferendas, é necessário o uso da nossa cabeça terrena.
Pois a nossa cabeça terrena, tá? A nossa cabeça aqui da Terra, a Ori Aie, servirá como um Iba Ori. E aqui eu não estou falando em relação àquele Ibá de louça que usamos durante o Bori, e sim do Ibá humano, que é a sua e a minha Ori. Através desse Ibá humano, que é a sua Ori física, que é a sua Ori espiritual, receberá cada oferenda que realizamos num processo de Bori. É essencial você entender isso, pois no momento em que o ato do Bori está sendo feito, não estamos fortificando somente a nossa Ori física. Estamos, acima de tudo, louvando a nossa Ori espiritual. Estamos conclamando essa divindade responsável pela nossa ligação ao Orum. Bom, os nossos Oris, espiritualmente falando, eles são preparados por Babá de Alá, ou Babá de Alê, como queiram chamar, ainda no Orum. Então, Olodumare, que é o criador de todas as coisas, incumbiu essa missão a Babá de Alá. Chegou para Babá de Alá e falou: você está incumbido de moldar Kadori. E Babá de Alá foi e moldou Kadori. Porém, Babá de Alá não está sozinho envolvido no processo da criação do Ori. Junto a Babá de Alá está o Orixalá, os Odus e os Orixás. Então lembram que eu falei aqui que o que o Ori determinar para você, orixá nenhum pode mudar? Justamente porque no momento da criação desse Ori e da matéria progenitora, os orixás já estavam presentes naquele momento. Então ele já sabia como seria o seu destino. Portanto, nada pode ser alterado, uma vez que a sua Ori já determinou diante de todos ali, tendo inclusive como testemunha o Olodumare. Então nada pode ser mudado. Cada Ori, ele recebe elementos ligados aos diferentes elementos da natureza e aos orixás. Isso mostra a forte ligação entre o Ori físico e o Ori espiritual. Nós recebemos elementos ligados tanto à Terra como ao Orum. É importante entender isso, pois isso nos revela que o nosso zelo pela nossa cabeça deve ser impecável. Não devemos ficar aí batendo a cabeça, deixando qualquer pessoa colocar a mão na nossa Ori. Não devemos enfornar pensamentos negativos, né, que vão destruir aí a nossa cabeça, pois tudo isso pode te prejudicar, tanto fisicamente quanto espiritualmente falando, uma vez que a ligação da Ori Orum e da Ori Aie são fortíssimas. Por isso, muitas das vezes, mesmo fazendo um ritual de Bori, a nossa vida não melhora, pois nós mesmos não zelamos da nossa Ori. Quando nós não zelamos da nossa Ori, isso acarreta muitos problemas. Então, meu amigo, se você não tem zelo pelo seu Ori, você pode fazer 10 Bori, que não vai resolver. E aí você vai culpar todo mundo, vai culpar o Babalorixá, vai culpar Deus e o mundo, mas você não vai se culpar. Muitas das vezes a nossa vida não melhora porque nós não zelamos da nossa Ori. Falando das partes da Ori, nós temos aí o nosso Ori, ele é duplo, ele é dividido em duas partes, o Ori Orum e o Ori Aie. Nós podemos chamar Ori físico de Ori Ode e o Ori espiritual de Ori Inu, que é o Ori interno. O Ori Ode, que é a parte física, é dividido em três partes. E o Aju, que é a testa, né, representa aquilo que está à frente. O Ipacó, que é a nuca, ligada ao passado e à nossa ancestralidade. E a Atari, que é a parte superior da cabeça consagrada ao Olorum e aos nossos orixás. É essa parte superior que recebe os devidos elementos no processo de ritual, tanto de Bori como de Oro. Já falando do Ori Inu, ele contém as partes divina e sagrada do ser humano. Recebe um conjunto de elementos e substâncias sagradas. E o Ori Inu, diferente do Ori Ode, ele é imortal. Então, a nossa cabeça carnal, quando nós morremos, o nosso corpo volta à Terra, inclusive a nossa cabeça carnal. Então, quando a gente morre, o nosso corpo vai se decompor e tanto o nosso corpo quanto a nossa cabeça física ela vai deixar de existir. Já o Ori Inu, o Ori Orum, ele é imortal. Então, quando nós morremos, esse Ori ele volta para a mesma matéria que ele foi retirado. Então, ele é imortal. Ainda falando das partes do Ori, nós temos o Ipori, que é o núcleo central do Ori Inu, particularizando o Orixá.
tá? E temos o Ori Aperi. O Ori Aperi é o sustentáculo para o Ori Inu e o Ori Ode. Ou seja, ele é o equilíbrio entre essas partes. E o equilíbrio entre essas partes é essencial para a força do Ori. Então, o Ori Aperi, ele serve como suporte para o Ori Inu. Ele que é responsável por fazer a ligação entre esses dois Oris. Perfeito? E para finalizar aqui esse pequeno estudo que nós fizemos aqui sobre o Ori, protejam o Ori de vocês. É imprescindível que haja uma proteção do nosso Ori. Nós devemos resguardar e proteger o nosso Ori. Porque ele determina os nossos desígnios e vontades. E um Ori bem equilibrado é sinônimo de uma vida saudável e próspera. Se você não cuida do seu Ori, não adianta você culpar Babalorixá, falar que você passou X anos dentro de uma casa de Ilê Axé e que sua vida não mudou. Não adianta culpar o irmão de santo, não adianta culpar Deus. Se você não zela pelo teu Ori, não tem Buri que resolva o seu problema. Porque para que haja uma vida espiritual bem equilibrada, bem andada, é necessário que nós tenhamos um zelo pelo nosso Ori físico. Porque senão de nada vai adiantar. Um age em conjunto com o outro. Então, se você não tem um zelo pela sua Ori, você não tem uma vida equilibrada. E aí, meu amigo, você pode fazer 10 Bori. Nada vai resolver o seu problema. Perfeito? Então, nosso primeiro podcast foi concluído. Um pequeno estudo sobre o Ori. Agradeço a cada um que ouviu esse podcast até o final. E volto aí a falar, se você sente aí no teu coração de ajudar a gente a crescer ainda mais esse portal Candomblé em Foco, compartilhe com seus irmãos de axé nas redes sociais. Para a gente é muito importante esse compartilhamento, pois é esse o compartilhamento que vai ajudar a gente a criar mais conteúdo para vocês. Então, se você não está no portal do Candomblé em Foco, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, www.portalcandombléemfoco.com.br. Entra no nosso portal, lá você vai encontrar as nossas redes sociais, é só você clicar que você já vai ser redirecionado, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram, quanto para o TikTok. Segue a gente nas redes sociais, que você vai estar ajudando a gente, tá bom? Um grande axé a todos e até o próximo episódio.